perceber, há aqui uma contradição entre um discurso que, por exemplo, promove a precarização do trabalho e o congelamento dos salários reais pela competitividade externa da economia, quando a realidade Claro, é tão diferente. claro. Exatamente. Onde é que está o Mas a ponto de contradição é contato? essa. A burguesia portuguesa nunca foi tão estatista como é agora. Nunca esteve tão colado ao aparelho de Estado como é agora. Nunca foi tão importante a política do governo para reorganizar a hierarquia dos grupos económicos e para decidir sobre eles. A PT não é entregue à SONAI, mas a Galp é entregue ao América Morim. E, portanto, vai redistribuindo o poder através das partes sucessivas das funções públicas que implicam uma dependência económica, ou o risco de uma dependência económica por parte das pessoas. E, portanto, nunca como hoje houve uma política tão concentracionária ao nível da política económica. Mas a contrapartida disso é a vulnerabilidade do trabalho. Por isso é que o discurso liberal se mantém, porque é preciso baixar os salários porque há desemprego. É preciso acentuar o modelo do fim dos contratos coletivos e da precarização da relação de trabalho, porque isso simplesmente permite uma exploração maior e um controle social muito grande. Não é só o efeito económico, é o efeito social e político. Os trabalhadores que não tenham capacidade de se representar numa empresa de trabalho precário, não vai haver delegados sindicais. E, portanto, o desaparecimento das redes de solidariedade e da cultura de solidariedade no movimento operário é fundamental para um nível superior de exploração e de passividade social e política. Creio que esse é o grande desafio para a esquerda, é encontrar uma forma de representação política que seja tão forte como os sindicatos têm que ser e mais forte porque lhes acrescenta a representação de setores que os sindicatos não representam, ou representam mal, como é o caso dos trabalhadores precários ou dos trabalhadores imigrantes. E essa nova conjugação social tem que fazer uma cultura política popular como nós não temos tido em Portugal. Eu só tenho mais uma pergunta. Tem muito a ver com uma das desculpas do governo para esse modelo de financiamento dos acordos de parceria público-privado, para os limites das medidas sociais numa altura de crise. Está tudo muito enquadrado no Pacto de Estabilidade e Crescimento e na luta contra o déficit. Até que ponto é que nós não temos aí um problema também de representação política? Porque tudo o que é decidido a nível europeu aparece como fatalidade nacional. Acho que o governo conseguiu transmitir um bocadinho essa ideia de que é uma fatalidade. Como é que se pode reverter este tipo de representação, que é uma representação política mais ao nível europeu do que nacional? Os governos europeus, o português entre eles, criaram uma ideologia da irresponsabilidade, que aliás é uma parte da ideologia da globalização. Uma das vantagens grandes da globalização é permitir aos governos dizerem que a culpa nunca é sua, porque há, digamos, forças cósmicas que são mais importantes do que qualquer capacidade de decisão. E, em particular, na Europa, isso é verdade. Os governos dizerem que têm que ter uma determinada política orçamental porque ela lhes é imposta e não há escolhas, não há margem de liberdade. No entanto, mesmo do ponto de vista desses critérios, a política das parcerias público-privado é um disparate, porque ela significa um gasto orçamental muito acrescido no futuro. É toda a diferença entre fazer um aeroporto e pagar o capital necessário para a obra a 2%, que é o que se paga se for dívida pública, ou pagá-lo a 15% ou mais, se for a remuneração do capital, mais o juro dos empréstimos bancários e o recurso, digamos, a capital privado. E toda a gente percebe que se eu vou pagar um empréstimo ou uma despesa em 30 anos, se paga 2%, vou pagar muito menos do que se pagar a 15%. Portanto, do ponto de vista dos custos orçamentais, as parcerias público-privadas significam um aumento de impostos no futuro. Aliás, a conta é fácil de fazer. Nas obras que estão anunciadas, significa cerca de 2.000 euros por cada contribuinte que vai ter que pagar só para financiar os juros e os benefícios de capital, porque foi escolhido capital privado e não uma despesa pública que é mais barata. Portanto, no critério orçamental, é um disparate absoluto estas decisões que são feitas. Elas só são feitas porque significa que há uns consórcios que vão ter uma garantia, 75 anos nas barragens, 75 anos quando vierem a ter a exploração das estradas de Portugal, ou 30 anos ou 35 nos hospitais, quanto à administração, ou prazos longuíssimos de rentabilização de capital que os torna imunes a qualquer necessidade de concorrência. São aplicações. E por isso é que a burguesia portuguesa precisa tanto do Estado, porque o Estado lhes dá esta garantia. Veja-se bem, aliás, o PSD contesta obras públicas, que aliás já aprovou no passado e que o PS agora está a fazer. Mas nunca contestará a privatização da ANA, dos aeroportos.
nunca contestará o facto destas obras serem entregues à gestão privada. Pelo contrário, estão-nos a dizer mais, que devia ser o modelo para todos os hospitais, devia ser o modelo para as estradas, devia ser o modelo em geral nos serviços públicos. Até chegaram a vender créditos fiscais ao maior banco mundial, que é o Citigroup, no caso da Manuela Ferreira Leite. Portanto, em todos estes casos há um grande acordo, digamos, desta política anti-orçamental, de buraco orçamental, que tem vindo a ser protagonizada. Os que mais apregoam o rigor orçamental são os maiores responsáveis pela crise orçamental que vamos viver, já não num ano ou dois, mas durante uma geração, ou em alguns casos em 2 gerações.